Senhor presidente, eu tenho um requerimento a fazer que Vossa Excelência analise com carinho, que é a quebra do sigilo da documentação que a prefeitura mandou, tendo em vista que não tem nenhum ato formal. Eu queria que Vossa Excelência visse isso, se a gente tivesse, todos os membros da CPI tivessem acesso a essa documentação. E a extração das cópias. Obrigado. Senhor presidente, sobre o requerimento do vereador Ricardo, eu gostaria de esclarecer que essa matéria já foi analisada pelo presidente da comissão e foi tomada a decisão. Então, na minha avaliação, não cabe esse requerimento, inclusive foi numa reunião da própria CPI. Então, se nós fizermos isso, nós corremos o risco de dizer uma coisa numa sessão e na outra reunião fazer outra decisão. Mas não foi votado esse requerimento. O presidente apreciou o requerimento e manteve o sigilo. Ele é um ato dele, isso é um ato dele. Houve esse requerimento? Foi numa reunião fechada, não foi aqui no plenário. Os advogados e os vereadores naquela reunião solicitaram e o presidente Cássio, inclusive Vossa Excelência, fez vários apelos e ele disse, não, nós vamos manter orientados pela assessoria jurídica da Câmara o sigilo. Mas aquela sessão foi uma sessão... Sim, a diferença dela é que ela foi uma sessão só com os membros, foi secreta, sigilosa, mas tem o mesmo poder de decisão de todas as sessões. Eu não, estou só advertindo Vossa Excelência que que nós podemos correr o risco de, numa sessão, vereador, só um minutinho, vereador Ricardo, numa sessão em que a oposição tem maioria, decide uma coisa. Na outra sessão, a gente bota o mesmo requerimento e anula. Aí nós vamos ficar nesse negócio, não anda. Então, eu solicito à senhora secretária que traga o requerimento que foi votado sigilo. Senhor presidente, eu não entendo quando o nobre colega vereador Diogo fala que nós podemos atrapalhar essa CPI e não andar. Qual o interesse de Vossa Excelência não deixar esse documento ter acesso? Eu acho que isso não vai mudar em nada. Eu tenho acesso a essa documentação aqui como membro hoje da CPI, efetivado. Qual a diferença? Não vai ter nada. Quer dizer, então, que no caso, nós fizemos essa votação hoje e nós tivermos acesso a esse documento. Aí nós vamos semana que vem, porque o vereador Cássio vem o dia que quer para a sessão, que é o presidente. Vem o dia que quer. O dia que está em São Luís, aí a gente tem que vir para cá e não votar um requerimento que é de interesse da população, porque o vereador Cássio está lá em São Luís resolvendo o dia pessoal dele. Vereador Ricardo, mande fazer o requerimento, dê a redação do requerimento que a senhora secretária... O requerimento verbal ele tem a mesma validade, mas já que o nobre colega vereador Diogo pediu que fosse por escrito, vai ser feito agora. Eu quero que você aguarde só 5 minutinhos. Vou suspender a sessão por 10 minutos. Vamos dar início, reiniciar a sessão, ler o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Ricardo Teixeira da Silva Brasileiro, vereador, inscrito no CPF 033-301. Venha, presidente de Vossa Excelência, requerer quebra de sigilo dos documentos fornecidos pela Prefeitura e que instruem essa CPI, acesso integral aos autos e extração de cópia de todos os documentos enviados pelo Ministério Público, município de Coroatá e quaisquer outros decorrentes enviados a esta CPI. Ressalta-se que foi pedido, que tal pedido encontra-se consubstanciado no direito constitucional de acesso à informação com previsão no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal e da Lei Federal número 12.527/2011, certos da compreensão e atendimento imediato dos membros que compõem essa CPI e casa na apreciação da matéria que ora submeto à sua consideração. Solicito a observância do regime de urgência. Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os meus dignos pares protestos de elevado apreço e consideração. Coroatá,
26 de maio de 2022. Ricardo Teixeira da Silva. O requerimento já teve uma discussão, né? Eu vou colocar em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 2 votos. Eu voto a favor do requerimento. Vereador César Trovão e vereador Baratão votaram a favor. Vereador Diogo, contra. Está aprovado. Senhor presidente, eu solicito a cópia da documentação. Autoriza a senhora secretária da mesa a entregar a documentação ao senhor Ricardo Teixeira da Silva.